Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, boa tarde. Tudo bem? Por aqui as coisas, com exceção de uma gripezinha chata, que me pegou de vítima agora, mais recente vítima da virose do mês. Com exceção disso, tá tudo bem. Graças a Deus. As aulas da autoescola, eu não sei se eu ia comentar com vocês, né? Eu tô fazendo as aulas da autoescola agora, com 30 anos de idade eu comecei a fazer, porque não dá pra ser ordenado sem isso. Elas estão consumindo 3 horas extras do meu dia que já tinha isso às 28 horas. Estão consumindo 3 horas extras do meu dia. O que eu acho que é particularmente interessante sob certo aspecto, sabe? Porque a gente fala, não, porque eu sou muito bom em não reclamar, né? Claro, a gente é bom em não reclamar até que alguma coisa realmente incomode, né? Aí a partir disso já não é tão mais fácil não reclamar, né? Aí o cara reclama até no podcast dele, das 3 horas que ele tá perdendo nas aulas teóricas da autoescola. Mas isso é muito típico, né? Tipicamente humano, na verdade. A gente quer ser humilde, a gente pede para Deus nos fazer humildes, mas nós reagimos mal quando somos humilhados, né? Nós nos revoltamos, nós nos enchemos de ira. A gente quer participar da cruz, a gente quer sofrer, ou a gente acha que quer sofrer, né? Mas aí quando o sofrimento vem, né? Quando o sofrimento vem, o que a gente faz? A gente pede arrego rapidinho. O que eu acho que é normal, porque com a nossa razão, nós vemos o bem, né? E como a gente estava falando no áudio da semana passada, a nossa vontade ela é feita para buscar o bem, para se comprazer no bem. Então nós percebemos que nos tornar humildes, né, que ser humilhados, que sofrer, que nos unir à cruz de Nosso Senhor, nós percebemos de verdade, com sinceridade, que essas coisas são boas. Agora, como é que eu faço essas coisas na prática? Como é que eu me torno humilde? Como é que eu me torno uma pessoa mortificada? Bem, eu tenho que morrer para o mundo, eu tenho que morrer para a carne. E morrer implica dor, implica uma certa resistência. Se há em nós esse organismo espiritual da graça, que a gente chama do homem novo, também há em nós o homem velho, né, que são todas as tendências más da nossa natureza decaída. E esse homem velho, ele não quer morrer, né? Esse monstrinho que nós temos por dentro, esse monstrinho não quer morrer, esse monstrinho não quer sofrer, esse monstrinho só quer prazer, conforto, prazer, conforto, prazer, e poder, e glória, e pá. Então, na hora que acontecem as coisas que a gente racionalmente percebe como boas, a gente muitas vezes não sente elas como boas. E isso é muito interessante. Eu acho, particularmente, né, eu acho muito interessante como essas coisinhas pequenas e aparentemente irrelevantes do nosso dia a dia, como elas falam muito pra gente sobre a condição humana. A nossa capacidade de lidar, por exemplo, com pequenas contradições, ela diz muito pra gente a respeito de quem nós somos, do quão semelhantes nós somos a Cristo, por exemplo, do quão capazes de amar nós realmente somos. Tudo isso fica muito nítido, tudo isso fica muito à mostra se a gente sabe para onde olhar, né, nessas pequenas coisas do dia a dia. Bem,
Uma outra coisa que eu acho que é legal de comentar. Ontem, bem, eu não sei se para vocês é ontem, mas para mim é ontem, dia 26. Foi festa de São Rafael Arnais. Grande santo de que eu peço a intercessão em quase todo episódio aqui do podcast. Um santo porque eu tenho um carinho imenso, uma grande devoção. Foi a festa dele. E se você não conhece ainda São Rafael, né, conheça, porque você não vai se arrepender. Ele tem muito a nos ensinar. Eu nunca conferi a fonte disso, tá? Então assim, eu não sei a fonte primária, nunca vi ela na minha mão. Mas eu já ouvi dizerem que o Royo Marim, aquele teólogo, baita teólogo, autor de livros como Teologia da Perfeição Cristã e coisas assim, Royo Marim diz que São Rafael é um dos maiores místicos do século XX. Então assim, vale a pena conhecê-lo, tá? E inclusive, se você está ouvindo esse áudio agora nos primeiros dias após a publicação dele, há grande chance de que tenha um post sobre São Rafael aberto para o público ali no mural do Apoia-se. Porque geralmente os posts lá são privados para os apoiadores, né? Para quem apoia pelo menos R$5 por mês. Mas, em honra a São Rafael, o post sobre ele vai ficar público aí uns dias. Quantos dias? Não sei. Não sei se 2, 3, uma semana. Mais que uma semana, não. Então, se você ouviu aí esse áudio até sexta-feira da outra semana, não a sexta-feira que saiu, da outra semana, corre que há possibilidade de que o áudio esteja, de que o vídeo, de que o texto esteja lá, tá? Agora, creio que seja isso, né? Vamos rezar então e começar o show. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, Senhora do mundo, Virgem Mãe, rogai por nós. São Rafael Arnais, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, desculpem a tosse, eu não sei se eu vou conseguir tirar na edição, mas é a gripe. Tenham paciência comigo, por caridade. Quem me acompanha desde a época ali dos áudios da Filoteia no ano passado vai lembrar de que um dos últimos áudios do grupo foi um passo a passo sobre como rezar melhor o terço, que eu fiz. Eu gravei aquele áudio porque uma moça queria saber como rezar melhor o terço, como meditar melhor o terço. E eu pensei, bem, para responder isso aqui, eu vou ter que gravar praticamente um podcast, para dar uma boa resposta. Então, vamos transformar aí a resposta num episódio ali do Filoteia, um áudio bônus, porque eu já tinha terminado os comentários ao livro. O áudio de hoje vai na mesma linha, mas sobre um outro tema. E esse já é um tema mais espinhoso, que é o tema das esmolas. O que é uma esmola? Como dar esmola? Quando dar esmola? Para quem dar esmola? Então, se o áudio de hoje for útil para você de alguma forma, considere aí dizer uma Ave Maria em agradecimento pelas intenções da Dona Mariana, tá? Porque é graças às dúvidas dela que esse áudio vai sair. Mas essa questão da esmola, ela é realmente complicada, tá? E eu lembro que ela já me causou muita angústia. Muita angústia mesmo, especialmente quando eu morava em São Paulo. Porque, bem, em primeiro lugar, você quer ajudar as pessoas. Você ama as pessoas por amor a Cristo e você quer ajudar as pessoas. E você quer aplacar o sofrimento das pessoas. E você quer
fazer o que Nosso Senhor manda, e Nosso Senhor manda que você dê esmolas. Agora, primeiro que, em sentido muito prático, é impossível, numa cidade como São Paulo, por exemplo, que a gente dê esmola para todo mundo que pede. É absolutamente impossível. Porque se a gente faz isso, a gente não vai fazer mais nada. A gente vai passar o dia inteiro dando esmola, vai acabar o nosso dinheiro, vai acabar o nosso dinheiro, e vai ter mais gente pedindo ainda. Segundo que assim, a gente não pode cooperar com o mal. Né? Cooperação com o mal é um tipo de pecado. Né? Então, aí já dá aquele peso na consciência. Tipo, pô, eu tô vendo que o cara tá drogado. Ou como acontece às vezes, o cara tá pedindo, falando, eu quero dinheiro para usar com droga. Né? O cara, às vezes eles apelam isso, dizendo, olha, pelo menos eu não tô mentindo, pelo menos eu tô sendo honesto, me dá aí, né? E, bem, se eu fizer isso, eu tô cooperando com o mal, mas ao mesmo tempo, se é pra dar o dinheiro pra ele, é pra dar pra ele fazer o que ele quiser, né? Não é... Eu não posso dar o dinheiro pra ele sob condição de que ele vá usar em algo que eu acho bom. Pelo menos, né, é o que eu pensava. E assim, se eu for ajudar, mesmo que eu dê dinheiro pra todos, né? Como eu falei, o problema continua. E é uma coisa que vai te angustiando e que parece extremamente difícil da gente resolver. Né? E bem, pra mim, uma coisa que ajudou muito a resolver foi depois de uma conversa com o meu diretor espiritual, que ele falou, olha, você faz o seguinte, quando alguém vier te pedir esmola, né, e quando vier algum mendigo, você faz uma breve invocação ao Espírito Santo e simplesmente segue sua consciência. Com tranquilidade. Né? Bem, a gente ainda se sente culpado às vezes de não dar, tem algumas dúvidas se está fazendo a coisa certa, mas isso me ajudou muito. Agora, tá? Agora, qual que é a questão? A questão é que a nossa consciência, ela não contém todas as coisas, né? A nossa consciência não sabe de tudo. A nossa inteligência não nasce já repleta de todas as coisas. Não, a gente tem que alimentar ela. A gente tem que estudar. A gente tem que dar informações, dar conhecimentos para a nossa alma, alimentar a nossa alma com esses conhecimentos, alimentar a nossa consciência, para que ela possa trabalhar a realidade a partir de tudo isso. Né? E para que Deus possa agir nela e ter instrumentos. Né? É aquilo que o professor Olavo chamava de superfície reflexiva. Eu não lembro se ele se usava isso com relação à consciência também, ou se era estritamente com relação a, por exemplo, a adquirir experiências através da literatura para você poder analisar a realidade a partir destas. Mas, de qualquer forma, a lógica se aplica à consciência. A gente tem que alimentar a nossa consciência para que a gente possa analisar melhor as situações. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não adianta nada eu não me aplicar de modo nenhum e tentar entender o que a igreja ensina com relação à esmola e simplesmente pedir a luz do Espírito Santo. Porque, bem, o Espírito Santo vai agir, mas a ação do Espírito Santo vai estar sendo ali limitada sob certo aspecto, né? Porque Deus é ilimitado em tudo, mas sob certo aspecto eu vou estar limitando a ação do Espírito Santo em mim pela minha ignorância voluntária sobre o assunto. Então, logo, a gente precisa estudar um pouquinho. A gente precisa estudar um pouquinho para conseguir analisar melhor essas situações e dar ao Espírito Santo mais ferramentas com as quais mover a nossa consciência diante de uma dúvida moral como essa, como por exemplo, devo dar ou não devo dar esmola. Tá? Mas, enfim, todas essas questões, tá, sobre a esmola e se nós devemos ou não devemos dar, como devemos dar, etc, etc, todas elas nascem, do fundo, de uma má compreensão do que de fato é uma esmola. Tá? Porque uma coisa que eu mesmo não sabia, mas que é muito interessante, é que quando o Nosso Senhor fala de dar esmolas, por exemplo, ali em Mateus
capítulo 6, versículo 3, a expressão grega que ele usa, que eu não vou ficar repetindo aqui, porque não tem porquê, mas ela não é exatamente como dar esmola. Se a gente vai fazer uma tradução literal, ela quer dizer fazer misericórdia. Fazer misericórdia. Tanto que é a mesma... Tem a mesma raiz, né, da petição que a gente faz na missa, né, do Kyrie eleison. É a mesma raiz dessa palavra, que é traduzida como esmola. Mas, então, Nosso Senhor está mandando que nós tenhamos misericórdia. Que nós façamos misericórdia para os outros. Agora, o que é? O que é um ato de misericórdia? Bem, Santo Tomás de Aquino vai dar uma explicação que eu gosto muito, que é uma explicação que parte da etimologia da palavra. Ele diz o seguinte, isso na Suma Teológica, ele diz que uma pessoa é dita ser misericordiosa, misericors, em latim, se ela é, por assim dizer, de triste coração. Tem um coração cheio de misérias, miserum cor. Ou seja, se ela é afetada com tristeza pela miséria do outro, como se aquela miséria fosse a sua própria. Então, segue-se necessariamente daí que ela trabalha para desfazer a miséria do outro, como se aquela miséria fosse dele. E este é o efeito próprio da misericórdia. Vocês entendem? Então, por que nós damos esmolas? O que é dar esmolas? É aliviar a miséria do próximo. É aliviar a miséria do próximo por amor a ele, que nós amamos por amor a Deus. É isso. Então, a definição própria da esmola como um ato de misericórdia nos leva o quê? Nos leva às obras de misericórdia que a igreja nos ensina. Nos leva a ver que dar esmola não é pura e simplesmente sair por aí com um monte de trocado no bolso, né, e dar trocado para cada um que pede. Bem, isso pode ser esmola? Pode. Mas isso não é necessariamente um ato de amor. Isso não é necessariamente um ato intencional de amor. Por exemplo, eu conheço pessoas que elas definiram para si mesmas a regra de que, bem, eu devo dar esmola para todos. Todo mundo que me pedir, eu vou dar. Isso é o quê? Isso é um erro. Isso, primeiro, que é uma imprudência, mas é um erro de julgamento. E, na verdade, é um erro de julgamento que vai te eximir da sua própria consciência de responsabilidade pela sua ação, né, dentro daquela situação concreta que te é apresentada. Ou seja, ao invés de parar, ver quem está na sua frente, ver a situação, ver de fato o que é que está acontecendo e os detalhes daquilo e pensar a respeito, rezar a respeito daquilo, nem que seja tudo isso numa fração de segundo, você só reage, você mete a mão no bolso e dá sem pensar. Pode ter amor nisso? Pode. Mas é mais provável que não tenha. É mais provável que não tenha, porque essa é o quê? É uma reação, não é uma decisão. Você estabeleceu ali um padrão, uma regra de comportamento, que você só faz sem pensar a respeito. Que não tem nenhum mérito de ser obediência a alguém, muitas vezes. Mas enfim, isso aí já sou eu entrando em uma tangente. Quais são as obras de misericórdia? Ou seja, quais são aquelas obras pelas quais nós socorremos o nosso próximo em suas necessidades corporais ou espirituais? Vamos lá, são 7 corporais e 7 espirituais. Lembrando que, é claro, as 7 obras de misericórdia espirituais são superiores às corporais.
Tá? Por quê? Bem, porque tudo aquilo que é espiritual é superior ao que é corporal. Tá? Porque o que é espiritual é, por definição, não eterno, mas ele não acaba, ele não passa da mesma forma que as coisas físicas. Ele não é limitado pela matéria, por assim dizer. Isso é uma explicação superficial, mas é uma explicação que dá para dar agora. Tá? Agora, claro, há uma situação, né, óbvia, em que uma obra de misericórdia corporal seria superior a uma obra de misericórdia espiritual. Né? Vamos, sei lá, tem um sujeito na sua frente morrendo de fome, né? E você, ao invés de dar comida para ele, você para ali e você começa a, sei lá, pegar o exemplo aqui das obras de misericórdia. Você começa a dizer para ele: não, tá tudo bem, fica tranquilo, vai dar tudo certo, Deus está contigo. Ou seja, a quarta obra de misericórdia espiritual, consolar os aflitos. Você está consolando o aflito, mas tu tá ali no bolso com um negócio que poderia resolver o problema do cara. Você poderia matar a fome do sujeito e impedir ele de morrer. Entendeu? Então, nesse caso, a obra de misericórdia corporal, dar comida, alimentá-lo, seria muito superior, porque ela é extremamente urgente e necessária, do que uma obra espiritual. Mas enfim, quais são as obras de misericórdia corporais? São 7. Primeiro, dar de comer a quem tem fome. Segundo, dar de beber a quem tem sede. Terceiro, vestir os nus. Quarto, dar pousada aos peregrinos. Quinto, assistir os enfermos. Isso é assistir de dar assistência, tá? Não de ficar olhando os enfermos. Dar assistência aos enfermos. Sexto, visitar os presos. Sétimo, enterrar os mortos. Tá? Uma coisa interessante para vocês notarem aqui é que nenhum lugar aqui está dizendo dar dinheiro aos pobres. Tá? Dar dinheiro aos pobres pode ser um ato de misericórdia, pode, mas não está na lista. Ele é secundum quid, ou seja, sob certo aspecto. Porque, bem, você dá dinheiro para o pobre na esperança de que ele vai comer, de que ele vai beber, de que ele vai se vestir. Ou seja, você está dando para ele os meios de realizar uma obra de misericórdia consigo mesmo, por assim dizer. Agora, quais são as obras de misericórdia espirituais? As obras de misericórdia espirituais, também 7, são dar bom conselho, ensinar os ignorantes. Terceiro, corrigir os que erram. Quarto, consolar os aflitos. Quinto, perdoar as injúrias. Sexto, sofrer com paciência as fraquezas do próximo, é o famoso suportar os insuportáveis. E sétimo, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Essas são as 14 obras de misericórdia. Tá? Então, quando nós falamos na prática da esmola, tá? Em sentido estrito, ou seja, o que a igreja entende especificamente por esmola? Bem, a prática da misericórdia, segundo essas 14 obras de misericórdia, e especialmente aliviar as necessidades por amor a Deus do nosso próximo. Mas aliviar as necessidades do nosso próximo por amor a Deus também já está contido nas obras de misericórdia. Porque veja, a gente está falando aqui da necessidade de bom conselho, da necessidade de instrução, da necessidade de conversão, da necessidade de conforto, conforto da alma, de confortar os aflitos, necessidade de perdão, a necessidade de camaradagem, a necessidade de orações, a necessidade de comida, necessidade de bebida, necessidade de roupa, necessidade de abrigo, necessidade de auxílio quando se está doente, necessidade de visitas quando se está preso, e necessidade de enterro quando se está morto. Então, as obras de misericórdia já abarcam as necessidades todas que nós podemos ter.
e aquelas necessidades que nós devemos aliviar para os outros. Agora, o que isso quer dizer em suma? Em resumo, quer dizer que é melhor você ir lá e fazer a coisa pela pessoa do que você dar dinheiro para ela. Isso quer dizer que dar dinheiro para mendigo é ruim? Não necessariamente. Não é necessariamente ruim, né? Só bem. Não é o ideal. O melhor é fazer o que eu estou dizendo. O melhor é... Você está com fome? Tá bom, então... Vamos lá, eu vou te pagar um prato de comida. E a gente conversa. Ah, mas eu não tenho tempo. Tá. Ué? Te vira? Te vira, negão. Sinto muito. Ah, mas... Esse cara deve ser chato. Por que eu vou conversar com ele? Ué? Te vira? Tu também é chato. As pessoas conversam contigo. Entendeu? As obras de misericórdia implicam que você vai se doar. E eu percebo que muitas vezes a gente usa a esmola financeira, né, dar o trocado do bolso, como na verdade uma desculpa para fugir da obra de misericórdia. Entendeu? Uma desculpa para não se doar, uma desculpa para não se sacrificar, para não se entregar. Entende? Para não ter que gastar o meu tempo, para não ter que me dedicar realmente, para não ter que verdadeiramente ser misericordioso, ou seja, para não ter que realmente pegar a miséria daquele desgraçado fedido e colocar aquela miséria no meu coração e ficar eu também triste e partilhar da tristeza dele por amor, partilhar da miséria dele por amor a ele. Às vezes dar a esmola com dinheiro na verdade é um anestésico para nossa própria consciência. Tipo, não, eu dou esmola sempre que me pedem. Será que dá mesmo? Como é que tá o teu coração? Ele dói? Cheio da dor do próximo? Ou não? Fica aí a questão, né? Agora, assim, vocês podem ficar tranquilos, tá? No final eu vou tratar da coisa de forma mais prática. Mas foi o que eu falei, a gente tem que alimentar a nossa consciência com informações, com reflexões, com meditações, para que a gente possa realmente, nas situações práticas do dia a dia, tomar a melhor decisão. Tá? Então agora eu vou fazer para vocês a pergunta de 1 milhão, 10 milhões de dólares. Quer dizer, a pergunta sem preço, porque a pergunta que vale a nossa alma, que é obrigatório ao católico dar esmolas? Enquanto vocês pensam, eu vou tossir e tomar um gole d'água. Com licença. Eu acho que eu não vou nem editar essas coisas, porque na edição o volume vai ser controlado. Então não vai destruir os fones de ninguém. E assim, no grupo da Filoteia o negócio era #VidaReal. Entendeu? E aqui também tem que ser #VidaReal. Não tem que editar nada. Não tem que ficar tirando essas coisas. Não tem porquê. Como se vocês estivessem aqui comigo e a gente estivesse conversando sobre o assunto. Entendeu? Não tem isso de ficar tirando tosse. É bom que cada vez que eu tusso vocês lembram de rezar pra eu não morrer antes da minha ordenação. Ai, Jesus. Piada besta, né? Mas o que a gente estava falando? Tá, sim. É obrigatório dar esmola? Sim, é obrigatório dar esmola. Tá? É obrigatório dar esmola. Eu vou ler para vocês então duas coisas. Uma coisa do Evangelho e uma parte aqui do Catecismo Romano. O Catecismo Romano, para quem não sabe, é o Catecismo do Concílio de Trento. Tá? Então, Evangelho de São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 40. O rei, respondendo, lhes dirá: Na verdade vos digo que todas as vezes que vós fizestes isto
a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, dirá aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Eu era peregrino e não me recolhestes. Estava nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Notem que são as obras de misericórdia. Continuando. Então, eles também responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto ou sequioso, ou peregrino, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te assistimos? E lhes responderá: Na verdade vos digo, todas as vezes que não o fizestes a um destes mais pequeninos, a mim não o fizestes. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Ou seja, Nosso Senhor está claramente dizendo que é obrigatório que a gente pratique as obras de misericórdia. Tá? Claro, eu não disse ainda em que situações nós somos obrigados a praticá-las. Ou em que situações nós não somos. E para que pessoas nós somos e para que pessoas nós não somos. Há essa distinção. Nós estamos falando agora da questão geral. Somos obrigados a praticar as obras de misericórdia? Somos. Não é um conselho, é um preceito que Deus nos dá. Tá? No Catecismo Romano, diz aqui o autor, do ponto 16, tratando do 7º mandamento. Ele fala: Exponham-lhes também quanto se faz mister a esmola, para sermos liberais com os pobres, dando-lhes do nosso cabedal e de nosso trabalho. Sirva-nos, como razão decisiva, que no dia do juízo final Deus há de repudiar e lançar no fogo eterno os que não cumpriram, ou cumpriram mal o dever da esmola. Que, pelo contrário, há de exaltar e introduzir na pátria celeste os que usaram de misericórdia para com os pobres. Estas duas sentenças, Cristo Nosso Senhor as proferiu de própria boca, no evangelho que a gente leu agora. Cristo Nosso Senhor as proferiu de própria boca. Vinde, benditos do meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado. E a outra: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Tá? Dependendo de quanto tempo sobrar do áudio, eu não sei quantos minutos vai dar, né? Eu leio para vocês aqui o resto dessa parte sobre a esmola do Catecismo de Trento, porque é bem interessante. Mas vamos voltar aqui para o que eu tinha me proposto a falar. Então, vocês percebem que é obrigatório dar esmola. Tá? Não é uma questão de vontade, não é uma questão de opinião. Mas que Cristo nos preceitua que nós o façamos. Né? Por quê? Bem, nós não podemos viver para nós mesmos. Né? Nós não podemos viver para os nossos interesses. E como eu sempre digo, o dinheiro e os bens e o tempo e tudo que nós temos aqui nessa terra não foi dado para nós mesmos. Ele não nos pertence. Né? Nos foi dado para que nós possamos custodiá-lo para o bem do próximo, para o bem das almas. Ou seja, um rico não é rico para si mesmo, ele é rico para os seus irmãos, rico para o seu país, rico para a sua nação. E isso tem que ser bastante claro na nossa mente. Que nós temos que dar esmola. Agora, eu devo dar esmola o tempo todo para todo mundo que pede? Não. Não, porque como eu disse, isso seria... Primeiro que, se você faz isso porque você decidiu que vai dar para todos que pedem, você talvez esteja aí anestesiando sua consciência, fugindo da dificuldade moral da questão, o que não é bom. Também que você fazendo isso, você pode inclusive cometer atos de injustiça, você pode inclusive pecar,
dando esmola indiscriminadamente. Principalmente se você está dando dinheiro. Né? Se a gente entende esmola estritamente como as obras de misericórdia, então sim, na medida do possível, você pode fazer. Você é obrigado a fazer para todos? Não. Mas é difícil que você peque. A não ser que você peque por estar fazendo demais e estar prejudicando por consequência alguém, né? Mas de forma direta é difícil que você peque realizando uma obra de misericórdia. Mas quando a gente está dando dinheiro, por exemplo, indiscriminadamente, nós podemos sim pecar. Tá? Mas vamos por partes. Se eu não devo dar esmola o tempo todo e para todos, como é que isso funciona? Bom, Santo Tomás ele diz que nós não temos a obrigação de ajudar a todos, mas somente de ajudar aqueles que não serão ajudados se nós não o fizermos. Tá? Notem que assim, nós estamos falando aqui de obrigação. Tá? Ou seja, vamos recapitular. Há a obrigação de praticar as obras de misericórdia, né? Entendidas aqui como esmola. E também estamos pensando aqui na esmola como dar dinheiro para quem pede, de forma a aliviar suas necessidades, né? Mas o sentido principal são as obras de misericórdia. Santo Tomás está dizendo que eu sou sim obrigado a praticar as obras de misericórdia, a dar esmola. Agora, quando é que esta obrigação se aplica na minha vida num sentido prático em relação ao próximo? Tá? Eu sou moralmente obrigado a ajudar alguém destes modos quando? Quando aquela pessoa não será ajudada se eu não a ajudar. Aí eu sou obrigado. Se aquela pessoa realmente depende de mim. Aí entra uma obrigação real. Claro, nós somos católicos. Nós não vivemos de obrigações. Nós fazemos e fazemos livremente por amor. Tá? Mas, no termo da obrigação, essa é a regra. Outra coisa que diz São Tomás é que nós não devemos dar esmola daquilo que é necessário para nós ou para a nossa família. Tá? Não devemos. Ou seja, vamos supor que você está na rua, tem uma pessoa passando fome. Você acabou de fazer a compra do mês para sua família. Aí você vai lá, dá a compra do mês para essa pessoa, você volta para casa. E aí você, sua esposa e seus 10 filhos vão passar fome porque você deu comida. Porque você deu comida pro pobre. Mas diz, isso está errado. A gente não pode trair as nossas responsabilidades, trair os nossos deveres, para fazer um bem ao outro. Não podemos fazer isso. Nós devemos dar do nosso supérfluo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu devo dar de tudo aquilo que me sobrar? De absolutamente tudo aquilo que me sobrar, tudo aquilo eu devo dar para os outros? Não, claro que não. Ou sim? Depende da sua vocação. Depende do que Deus espera de ti. Tá? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, mas antes eu quero tratar com vocês de uma coisa importante que é: quando negar a esmola para alguém é pecado mortal. Quando? O silêncio é intencional, para vocês pensarem, para eu tossir em paz, tomar um golinho d'água. Negar esmola é pecado mortal na seguinte circunstância, gente. Tá? Isso aqui é uma citação de Santo Tomás.
da parte do recipiente, quando nós vemos que o recipiente que recebe a esmola, quando nós vemos que a sua necessidade é evidente e urgente, e que ele provavelmente não será ajudado por outra pessoa. Ou seja, evidente necessidade e urgente necessidade, e ele não será ajudado por outra pessoa. Nesse caso, se você nega a esmola, é pecado grave. Mas a esmola também pode ser pecado grave, né? Negá-la da parte daquele que dá a esmola. Quando? Quando essa pessoa que dá a esmola tem bens supérfluos, dos quais ele não precisa, olha aí a questão do supérfluo, dos quais ele não precisa no momento e nem num período que ele possa julgar com probabilidade. Né? Desculpa a frase imprecisa, mas é porque eu tô com a súmula aqui aberta em inglês, estou traduzindo enquanto falo. Enquanto leio. Então, se eu tenho o bem supérfluo, tá? Eu não preciso dele agora, né? E eu consigo olhar para o meu futuro, né? Até onde eu consigo prever ali, de forma racional, desafetada, e ver que, bem, isso aqui não vai fazer falta real, falta verdadeira. Não, eu vou ter que viver de forma mais frugal. Tá, você tem que viver de forma frugal. Viver de forma frugal é obrigatório ao cristão. Seja ele presidente, seja ele enfermeiro, seja ele médico, seja ele faxineiro. Viver de forma frugal é obrigatório ao cristão. Mas isso é um assunto para uma outra conversa, para um outro áudio. Tá? Mas assim, isso não é questão de ser supérfluo ou não, a questão da frugalidade, a questão disso ter algum impacto na sua vida. Isso é normal, fazer caridade terá impactos na sua vida, você vai sentir uma dorzinha ali. A questão é, isso vai realmente ferir as coisas que você precisa? Outros deveres de caridade? Né? Vai de alguma forma impactar da vida dos teus filhos, por exemplo? Né? Na vida da tua esposa? Se sim, então não é realmente supérfluo. Agora, se não, então é supérfluo. Então você tem o bem supérfluo. Você tem o bem supérfluo que você não precisa. E não vai te fazer falta de verdade. Tá? Então, se você tem o bem supérfluo e você não precisa dele de verdade, ou seja, se você consegue julgar, né, com honestidade a sua vida, o seu futuro próximo, você percebe que isso aqui não vai ferrar comigo, tá? Então você tem que dar. E Santo Tomás diz que isso é pecado mortal negar, nesse caso. Lembrando, não estamos falando aqui de perdão, gente, me deu um branco. Deve ser gripe. Oh, Deus. O que eu tava falando? É difícil, o cara nem é padre ainda, já tá ficando velho, tendo apagão de memória. Que coisa linda. Pecado mortal. É pecado mortal da parte de quem dá a esmola, tá? Não dá-la, né, quando ele tem bens supérfluos dos quais ele não precisa e nem vai precisar em breve. Tá? E é claro, ainda mais se a pessoa que está ali tem a necessidade urgente que nós vimos. Tá? Ou seja, como é que a gente resume isso? Tá? Como é que a gente resume isso? A gente resume isso dizendo que nós somos obrigados a dar esmola de tudo que nos resta, tá? Ou seja, de dar esmola de tudo aquilo que é supérfluo nosso, e também somos obrigados a dar esmola para todos aqueles que estão em necessidade extremas, e não todos aqueles no geral, todos aqueles que estão na nossa frente, que precisam de necessidade extrema. O que, assim, se a gente vai ser honesto, não é o caso da imensa maioria dos moradores de rua que nos abordam, tá? A maioria deles não precisa com necessidade extrema. Então é mais uma questão do pecado estar na parte de quem vai dar. Agora,
E aí é a parte que mata. São Tomás conclui dizendo: tirando esses dois casos, como qualquer outra coisa referente ao bem maior, né, dar esmola é matéria de conselho, ou seja, discernimento pessoal seu, com o seu diretor espiritual, com Deus, né, em referência ao momento, em referência às suas dúvidas. Você expõe para Deus, você expõe para o seu diretor espiritual, e vocês resolvem e vocês estabelecem juntos o que você pode fazer. Eu quero guardar dinheiro para uma viagem. Se eu der para todo mundo o que me pedir dinheiro, eu não vou conseguir juntar esse dinheiro. Tá, mas aí vai. Por que você está dando? Como é qualquer, o que te move? É só uma sensação de obrigação genérica? Ou você realmente está fazendo aquilo por amor a Deus? Para que você quer essa viagem? Qual é o sentido dela, por exemplo? Tá? Uma série de outras questões que você vai ter que trabalhar e aí analisar caso a caso. Né? Por exemplo, quando a gente diz, eu tenho que dar do que é supérfluo. Isso não quer dizer que você tem que dar de tudo aquilo, de todo, assim, todo o seu supérfluo você pega e dá. Não. Não quer dizer. Você pega, por exemplo, Santo Afonso, Maria de Ligório, o terror dos escrupulosos. O que ele diz? Ele diz que é suficiente dar 2% de toda a renda extra, toda a renda supérflua. 2%. Assim, e 2% não é quase nada. Agora, como ele chega nesse número, eu não faço a menor ideia. Não estudei, não sei, não perguntem pra mim. Se alguém souber, me conta. Tá? Me manda mensagem e me conta. Mas, por fim, tem a questão da cooperação com o mal. Tá? Então, assim, vamos pensar aí. O sujeito está... Te aborda um sujeito na rua. Tá? O sujeito está absolutamente louco da droga. Ele te pede dinheiro. Ele diz: eu vou gastar dinheiro com droga. E aí, você dá esmola pro cara ou não? Esmola no sentido agora de dinheiro. Claro que não, né, gente? Claro que não. Por quê? Porque se você der esmola pro sujeito nesse estado, você vai estar o quê? Você vai estar praticamente comprando a cocaína, comprando o crack, comprando o que quer que seja pra ele. Ou seja, você vai estar, na verdade, fazendo mal pra ele. Tá? Então, assim, muita atenção com isso. A gente não pode fazer, igual muitas pessoas fazem, de sempre esperar o pior dos moradores de rua. De sempre achar que todos eles vão pegar aquele dinheiro que a gente está dando e vão gastar com droga. A gente não pode fazer isso. Porque isso seria um julgamento até temerário. Porque não é verdade. Porque apesar de serem, sua imensa maioria, drogados, eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu já trabalhei com moradores de rua algumas vezes. E, sim, a imensa maioria deles são viciados em crack. É viciada em crack. Porque a maioria é singular, apesar de se referir ao plural. A imensa maioria deles é viciada em crack. Então, isso não quer dizer que eles não comam, que eles não bebam, que eles não tenham necessidades. Que eles não queiram, sei lá, comprar um presente pra alguém. Sabe? Isso, uma coisa não interfere na outra. Agora, a gente tem que olhar, como eu estava dizendo, para a situação concreta. Você tem que olhar para a pessoa. Você tem que amar aquela pessoa. Você tem que, de fato, pensar: o que é o melhor para a alma desta pessoa agora? Entendeu? O que é o melhor para a alma desta pessoa agora? Se eu fosse morrer depois de dar essa esmola, eu preferiria ter dado ou não? E agora estou falando dos conselhos de Santo Inácio dá para discernimento das esmolas. Né? Se eu fosse morrer, como eu gostaria... Eu vou morrer, né? Mas se fosse morrer logo depois, o que eu preferiria ter feito? A visão que eu tenho da pessoa que eu quero ser, do Rodrigo perfeito. Ele teria dado esmola para essa pessoa? Tenho que perguntar essas coisas. Essa pessoa aqui na minha frente, se eu olhar para ela com caridade, com amor, eu tenho dúvida
justa que ela vai pegar esse dinheiro e gastar em droga, que ela vai fazer algo ruim com ele, ou não. Porque assim, se a minha dúvida não é justa, não tem sentido eu negar dinheiro por isso. Entendeu? Não tem sentido. Porque, bem, se você vai partir por essa lógica, você nunca mais vai pedir uma pizza, você nunca mais vai no mercado. Porque você não sabe o que as pessoas ali vão gastar esse dinheiro. E no mundo pagão que a gente vive, se você comprar uma pizza, você provavelmente está sustentando os vícios de várias pessoas, ou tomando parte do sustento desses vícios. Entendeu? Então a questão não é, será que talvez de forma distante isso aqui vai de alguma forma cair na mão de alguém que vai fazer um vício? Não. É concreto, é papum, é direto. Esta pessoa para quem eu estou dando este dinheiro, ela vai gastar isto com droga agora? Não sei. Então você não pode negar por isso, pelo menos. Por outros motivos pode, mas por isso não. Entendeu? A gente tem que ser caridoso, a gente tem que ter amor nos nossos julgamentos. A gente não pode simplesmente esperar o pior das pessoas sem motivo justo. Tá? Agora, uma coisa que é nítida também, que a gente estava conversando inclusive, é que a gente não pode fingir que dar dinheiro para as pessoas resolve o problema. Porque não resolve. A gente não pode achar que dar esmola, que isso aqui, dar dinheiro para mim, para um cara que pede no semáforo, para um cara que pede na rua, para um cara que pede onde quer que seja, que isso meio que cumpre a nossa obrigação diante de Deus, que a gente fica A-OK, sabe? Porque não ficamos. Essa não é esmola de verdade. Ajuda. Sei lá, às vezes tu dá dinheiro pro cara e ajuda o cara a comprar um prato de comida. Realmente, beleza, isso é bom, você sob certo não está alimentando ele. Mas é muito melhor você praticar diretamente as obras de misericórdia. Essa é a verdadeira esmola. Tá bom? Eu espero que tenha conseguido aliviar um pouco a consciência de vocês, dar alguns panoramas maiores, assim, né, para vocês conseguirem pensar, refletir, meditar sobre tudo isso. Mas, como diz ali o próprio Santo Tomás, é uma questão de conselho. Essas coisas todas elas servem para a gente conseguir alimentar a nossa consciência. Mas na prática, depende de quem você é, depende da pessoa que está te pedindo ajuda, depende da ação do Espírito na tua alma. E você precisa discernir isso, trabalhar isso, conversar sobre isso com Deus e com o seu diretor espiritual. Tá? Então assim, estamos aí na marca dos 52 minutos. Então, eu vou ler esse trecho aqui da esmola do Catecismo Romano, mas eu vou deixar para ler no final do áudio, tá? Para quem quiser ir embora agora, pode ir também. Então vamos só falar aqui brevemente do jabá e as orações. O jabá, vocês já estão carecas de saber. Né? Eu tenho um apoia-se. Se você gostou desse áudio, se ele foi útil para você, se de alguma forma isso aqui ajudou a sua vida espiritual, você provavelmente vai gostar do... Isso é o sino tocando aqui do seminário. Você provavelmente vai gostar do material que tem ali. Tá? Você pode fazer doações ali a partir de R$5 e ter acesso a textos, a aulas, a grupos. Então, tá de graça praticamente com relação à qualidade do material que tem lá. E eu peço ajuda também para divulgar o podcast. Tá? Compartilhem nos perfis de vocês, mandem para as pessoas. Sim, porque se ajudou você, sem dúvida pode ajudar outros. Tá? Com relação a pedidos de oração, eu gostaria que vocês rezassem por todas as pessoas que participaram do retiro que eu preguei junto com o padre com quem eu faço estágio. Eu peguei o retiro com ele na semana passada. Foram 15 pessoas ao todo. Pessoal muito bom, pessoal cabeça nota 10. Gostaria que vocês rezassem por um padre que está passando por uma situação bem difícil. Eu não posso dizer o nome dele, mas Deus sabe, então eu peço que rezem por ele, rezem para que Deus o console, para que Deus o fortaleça, para que ele possa vencer suas tentações. E peço que, como sempre, na medida que vocês puderem, não se esqueçam nunca de rezarem por mim. Muito obrigado, grande abraço e fiquem com Deus. Agora a leitura aqui do texto. A esmola. Este preceito, porém,
subentende a obrigação que nos incumbe de condoer-nos dos pobres e necessitados, de mitigar-lhes as misérias e provações com o nosso dinheiro e com os nossos serviços pessoais. É um assunto em que os párocos devem muitas vezes deter-se longamente. Para se desempenharem de tal obrigação, podem eles encontrar os argumentos necessários nas obras de São Cipriano, São João Crisóstomo, São Gregório de Nazianzo e outros mais. Cabe-lhes afervorar os fiéis no zelo e na alegria de acudirem às pessoas que, para viver, precisam da caridade de seus semelhantes. Exponham-lhes também quanto se faz míster a esmola. Para sermos liberais com os pobres, dando-lhes do nosso cabedal e de nossos trabalhos, sirva-nos como razão decisiva que no dia do juízo final Deus há de repudiar e lançar no fogo eterno os que não cumpriram ou cumpriram mal o dever da esmola, que, pelo contrário, há de exaltar e introduzir na pátria celeste os que usaram de misericórdia para com os pobres. Estas duas sentenças Cristo Nosso Senhor as proferiu de própria boca. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado, e a outra, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Devem ainda os sacerdotes recorrer a passagens de grande força persuasiva, como esta: dai e dar-se-vos-á. Falarão da promessa de Deus, com a qual não pode emparelhar-se outra mais generosa nem mais sublime. Não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, etc., e não receba o cêntuplo já nesta vida, e, no século futuro, a vida eterna. Acrescentem também aquelas palavras de Cristo Nosso Senhor: granjeai inimigos com a iniquidade do dinheiro, granjeai amigos com a iniquidade do dinheiro, para que eles vos recebam nos eternos tabernáculos quando sobrevier a vossa morte. Não deixem, igualmente, de explicar as várias modalidades de se cumprir esta obra obrigatória. Os que não podem dar aos pobres o necessário para viverem, devem, pelo menos, emprestar-lhes o que precisam, conforme a ordem de Cristo Nosso Senhor. Emprestai sem esperar retribuição. A felicidade de quem assim procede, Davi a descreve com as palavras: ditoso o homem que se compadece e dá emprestado. Na falta de outro meio de acudir aos que precisam da compaixão alheia para se manterem, é próprio da caridade cristã trabalhar com as próprias mãos para que se possa socorrer as necessidades dos indigentes e também para evitar a ociosidade. A tanto nos exorta a todos o apóstolo com seu exemplo, quando diz na epístola aos Tessalonicenses: vós mesmos sabeis de que modo é preciso imitar-nos. E no mesmo sentido lhes escreve ainda: fazei por levar uma vida tranquila, ocupando-vos de vossos negócios e trabalhando com as vossas próprias mãos de acordo com as nossas diretivas. E aos Efésios: quem furtava, deixe de furtar. Procure antes ganhar honestamente pelo trabalho de suas mãos, para ter com que aliviar os necessitados. É preciso também levar uma vida frugal e não abusar dos bens alheios, para não sermos pesados ou molestos aos outros. Essa temperança se manifesta inegavelmente em todos os apóstolos, mas rebrilha de modo particular em São Paulo, que assim escreve aos Tessalonicenses: estareis lembrados, meus irmãos, de nossos trabalhos e fadigas. Trabalhávamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que vos anunciamos o Evangelho de Deus. O mesmo reafirma ele no outro lugar: noite e dia trabalhamos com esforço e fadiga, para não incomodar nenhum de vós. Para que o povo fiel tenha horror a qualquer espécie desses nefandos pecados, bem farão os párocos em aduzir dos profetas e dos outros livros sagrados as passagens em que se condenam os furtos e roubos e se promulgam as terríveis ameaças de Deus contra aqueles que cometem tais pecados. O profeta Amós põe-se a clamar: escutai isto, vós que esmagais o pobre e deixais morrer à míngua os indigentes da terra, dizendo: quando passará o mês para vencermos as nossas mercadorias, e o sábado para abrirmos os nossos celeiros? Para podermos então diminuir as medidas, aumentar os preços e empregar balanças falsas?
De igual teor, há muitas passagens de Jeremias, dos Provérbios e do Eclesiástico. Não padece a menor dúvida, nestas transgressões se encontram em grande parte os germes dos males que com todo o seu peso oprimem a nossa geração. Isso, século XVI. Para os cristãos se afeiçoarem a socorrer os pobres e mendigos com os recursos de sua caridade e benevolência, o que pertence à segunda parte do preceito, ou seja, a parte positiva do sétimo mandamento, devem os párocos apontar as imensas recompensas que Deus promete, tanto nesta vida como na outra, aos que são caridosos e benfazejos. Fecha aspas. Era isso. Tá? Então, gente, para quem ficou até agora, a conclusão é mais ou menos essa. Tá? Que assim, dar esmolas é obrigatório. Mas esmolas não é só dar dinheiro para quem pede. Esmolas são as 14 obras de misericórdia. E ainda que seja obrigatório a prática das obras de misericórdia, ela não é obrigatória indiscriminadamente. Deus nos deu um cérebro e nós devemos usá-lo. Nós devemos tomar cuidado para que as nossas obras, as nossas pérolas, quiçá, podem ser entendidas assim, as nossas pérolas, não sejam jogadas aos porcos. E para que, tentando fazer o bem, nós não estejamos mais preocupados em, na verdade, aliviar a nossa consciência culpada, e acabemos cooperando com o mal. Tá bom? Então, era isso. Grande abraço, fiquem com Deus e, por favor, sempre que puderem, rezem por mim. Até semana que vem.